E como que politicamente funciona para a conservação e preservação da terra de vocês? Qual que é o impacto dessa luta na cultura de vocês também? Porque vira e mexe vocês têm que, né, reagir, porque acontece que vão invadindo cada vez mais, e isso acaba sobrepondo a cultura de vocês, que é o mais importante, que é o que vocês mais protegem. Então, como que é o sistema político de vocês para vocês se defenderem disso? A gente já vem há muitos anos, né? Desde a época dos jesuítas, já fazendo isso. Só que a nossa terra lá foi muito complicado na época, porque quando os jesuítas chegaram, é uma história, tem até no site da FUNAI, se vocês quiserem reparar, tem a história da gente, dos meus antepassados. Quando eles chegaram, era muito pouco. Da minha época de menino, eu sou de 1961. Nós éramos 1000 índios, se conhecia todos, era aquela riqueza de fartura, de caça, de peixe, de tudo. Agora é 6.000 índios. Eu sei que a criançada Sim. evoluiu muito, né? E eles não sabiam falar o português direito, não sabia. Aí assinaram doando um pedaço, porque ele dizia para eles lá, botavam uma menininha em cima de uma pedra lá numa lagoa. Aí eles iam caçar, ia pescar. Quando chegava lá, tinha aquela menininha com a mãozinha assim. Aí eles levavam de volta para o padre, entregava a eles lá. Aí guardava lá. Depois eles iam de novo, estava no mesmo lugar. Isso é o que o meu avô contava para a gente. O pai dele contava desses acontecimentos. Aí, de novo, ela estava lá. Quando foi na última vez que eles pegaram e levaram lá, não, aí eles disseram, os padres disseram que ela precisava de uma casinha. Aí eles tiveram que doar conseguir aquela igrejona grande, um pedaço, assinado com o dedo. Fizeram eles lá assinar, porque eles não sabiam ler. Aí fizeram, daí eles vieram trazendo o povo, os rumeiros que chamam para lá, e vem os coronéis, tudo. Até Lampião chegou a morar lá perto, no Angico, que é um lugarzinho que tem mais distante, depois da reserva. Lampião até ia para lá, naquela época. E essas histórias que acontecem, que geram em todas as aldeias. Isso aí, a cidade foi se povoando. E nós chegando cada vez mais sendo empurrados, né? É porque o território deles, né, é muito vasto. Então, porque eu subi a Serra do Comunati, até eles falaram assim, Bira, você não aguenta, você está meio velho e tal. Mas eu subi com a rapaziada, a gente subiu a Serra do Comunati, e o Pedro ficou preocupado. Daí, vamos trazer Bira nas costas, ou na rede. Aguentou? Eu subi a escalada, assim, mas é uma escalada de caminhada mesmo, né? E daí a gente observa que todo o território Funiô é uma grande planície entre duas serras. É muito bonito, né? E eu acredito que num passado, né, mais de 50 anos, né, imagine 100 anos atrás, aquilo era uma mata muito vasta, né, e muito rica em termos de caça e muito rica em termos de água. Né? Tinha muita água. A gente teve a oportunidade também, de um pouco adiante, assim, na Serra dos Cavalos, a gente teve a oportunidade, porque eu trabalhei também com arqueologia, e eu pude observar as pinturas rupestres que tem lá. Que legal.
Aquelas pinturas clássicas de mão que aparecem nas cavernas, tanto aqui como na Europa, lá tem. É todos os meus antepassados, aquela Então, pintura. então digamos, é a prova material da permanência ou da existência dos índios Funiô lá. Né? Tem as esteiras que As que a formas minha de- mãe faz, os desenhos. os tapetes de tudo de palha. E muitos muita desenhos, coisa. A pintura. muitos desenhos corporais que eles utilizam como desenho corporal, tem na pedra. E, por uma desgraça ou por interesses, existe um processo de destruição desse material, que é um patrimônio, né, da humanidade. Sim, é uma pena, né? Então, É algo muito, 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 muito valioso mesmo, né? É a raiz de um povo. Inclusive, a minha mulher, o ano passado, ano retrasado, a Cristiane, ela foi visitar a aldeia, e daí ela foi visitar de novo a Serra dos Cavalos e observou, fotografou e foi no IFAM e fez uma O denúncia. prefeito mandou quebrar as pedras. Nossa. Então, isso é muito complicado, né? Então para você ver o processo que vai minando por uma questão que parece sem importância, Sim, que é a questão da identidade. Aquelas Perfeito. pinturas representam identidade com cultural certeza, também, né? com certeza. E também a questão nas terras é que as pessoas vão se chegando e vão se apropriando e roubam água. E os índios têm que pagar para tomar água Da própria terra. da própria terra. Porque- Eles compram água para beber, gente. Então isso é muito uma- difícil. Uma coisa muito delicada, né? A próxima pergunta é: vocês utilizam alguma forma de comunicação para dar visibilidade a vocês? Por exemplo, internet? E como que vocês conversam com o pessoal da internet, né? Porque é um local bem aberto, né? E acaba recebendo opiniões diferentes e de diferentes lugares. E talvez acarrete alguma coisa ruim ou boa. Como que vocês reagem a isso? A gente sabe que na cultura interfere muito, né? Uhum. Mas só que nós somos um povo. Eu vou voltar de novo Não ao tem problema. tempo de novo. Nós somos um povo, né, uma nação muito forte, que quando a gente, eu posso usar, mas quando a gente entra para o ritual sagrado 90 dias, é proibido usar a televisão, não leva nada. Só o que vai, só Só a roupa Deixa do corpo, tudo. artesanato, essas coisas, né? Comida, né? a gente apaga tudo. Uhum. Muito interessante. Mas eles utilizam bastante. Porque né? dá uma grande as mídias visibilidade, sociais e tudo, né? Tanto Que nas no escolas YouTube, tem também, agora a no internet. YouTube tem uma né? série Lá, de os professores vídeos, pra ensinar. né? Ah, é? Do Toê, do Grupo Toê. Ah, e então outros já grupos, né? aproveita, já vou deixar tudo na descrição aqui para vocês acompanharem os trabalhos deles, né? E não se esqueçam de compartilhar também, né? Dá muito mais visibilidade, porque você que está aí do outro lado, eu acredito que grande maioria das pessoas que estão aí do outro lado não imaginam que eles passam por tudo isso e que eles têm que lutar para manter as próprias raízes. É uma coisa muito importante a gente se falar aqui, entendeu? Então vamos para mais uma pergunta. O senhor poderia explicar qual que é a importância do CESAI para vocês? Os motivos da luta indígena, né? E, nesse momento, contra as propostas da municipalização da saúde? Para nós, ela é muito importante dentro da comunidade indígena, porque a gente sofre muito. Se vai na cidade para levar
a mãe da gente para um médico na cidade. Chega lá, não tem remédio, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada. Aí passa de pirona para tudo. Para tudo isso. Tudo de dor. É só de pirona. Nossa. Aí depois volta. E tendo dentro da nossa comunidade, os médicos, já tem médico formado, indígena, né? Que se formou até na UNB, tem 2, né? Que se formou e está dentro da aldeia, tratando, né? Às vezes, quando passa um índio passa mal, tem que levar para Recife. Repare, de 250 ou 350 quilômetros. Da aldeia até Recife. Quando ele chega no meio da estrada, já morreu. Pode trazer de volta para enterrar. E tendo ali a CESAI, com os médicos indígenas, né, com os, como é que chama, enfermeiro, tudo, dá para fazer um trabalho bom. E a importância que se perguntou, é rica isso, porque é o próprio índio trabalhando, ele que vai falar no dialeto com a minha mãe, ela vai explicar direitinho aí, porque ela não vai saber falar direito para um médico que não é índio, né? Que ele não vai entender os problemas que ela tem. E ela falando também na língua com ele, está entendendo. E não pode acabar isso. Essa CESAI, ela tem que estar dentro das comunidades indígenas, porque nós que sabemos o nosso problema lá de dentro, o que a gente precisa, né? Se vai lá para fora, você não é bem atendido, de jeito nenhum. E se ela for para a prefeitura, para tomar conta de nós, pior ainda. Não tem jeito. Viu, assim, a Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio, de 71, Sim. ela prevê que é de responsabilidade pela questão indígena os 3 entes federados, a União, o Estado e os municípios. Mas a CESAI, veja, a saúde indígena, quando foi foram criados os órgãos responsáveis pela questão indígena no Brasil, tem uma história aí, que foi o Serviço de Proteção ao Índio, criado por Rondon, né? Depois, mais tarde, a FUNAI, né? E hoje continua a FUNAI. A FUNAI tinha aviões, tinha barcos, a educação. Né? Eu cheguei a alcançar isso ainda. A saúde, tratar tudo dentro era dentro da FUNAI. E depois, parece que isso, se a gente for observar, parece que é uma questão de especialização. Mas, na verdade, isso não é para melhorar. Mas a CESAI foi criada, que é uma secretaria especial da saúde indígena, que é ligada direto à presidência da República. Ou seja, com um orçamento próprio, com recursos, que é importante, que não se faz saúde sem recursos, sem orçamento. Então, a CESAI, ela tem carros, e ela utiliza como funcionários os próprios indígenas, né? Se tem médicos, se tem enfermeiros, porque tem muitos indígenas enfermeiros, médicos, né? Dentistas. Né? Então, houve uma abertura muito grande da universidade para os povos indígenas. Sim. Então, houve uma formação, uma especialização, né? Porque se entende que é um direito também do indígena a participar da questão da frequência a uma universidade. Claro. Porque se você pode, eu também posso. Claro, com certeza. Né? E eu só queria dizer mais uma coisa. Pode dizer. Que é a CESAI, hoje, né, hoje é dia 29 de março, aniversário de Curitiba, né? Sim. Curitiba tem nome indígena, né? Curitiba está tendo uma manifestação onde os indígenas invadiram o DICEI, né, que é o Distrito Sanitário,
e invadiram a casa de saúde indígena que fica aqui na Vila Isabel, Vila Isabel, né? para protestar contra esta questão da municipalização. Os indígenas tiveram uma oportunidade de falar também na Câmara, na Assembleia Legislativa do Paraná, né, onde, através de um deputado lá, sensível à causa indígena, né, ele propôs e foi aceito e foi feito o discurso contra essa questão da municipalização e foi pedido ajuda aos deputados do Estado do Paraná, porque sempre teve, no Estado do Paraná, sempre teve um pouquinho melhor as relações, né, com os indígenas. Muito difícil ainda, longe de ser ideal, claro, mas algumas pessoas que têm uma sensibilidade um pouco maior, né, estão aí nos cargos políticos e que tem que ser assim mesmo, assim para melhor, né? E também eu gostaria de falar mais uma coisa a respeito do meu amigo Toê. pode falar. Meu amigo, meu irmão. O Toê é o único índio brasileiro que é faixa preta de karatê-do. Ô, louco! Tradicional. O Toê é mestre de terceiro dan. Vai E o mexer com Toê, ele. primeiro índio brasileiro. E o Toê Olha que realiza legal. um trabalho na assistência social de Águas Belas, que trata com meninos em situação de risco social e pessoal. Que bacana. Entre índio e não índio. Índio e não índio. Nossa. Então, o Toê é essa figura que está aí e que a gente se conhece há quase 20 anos. E porém eu não deixei de ser índio, né? Para você ver, além da luta contra a aculturação deles, eles ainda ajudam a gente, né? É muito bacana mesmo. Para encerrar, agora a última pergunta é bem simples. Por que vocês vieram para o Sul e por que em especial Curitiba? Essa pergunta é muito importante Sim. para a gente. É porque a gente tem que sair para divulgar. Apesar que já está bem divulgado, né? A cultura foniô, mas a gente sai para divulgar também, né? Mostrar nossos trabalhos, os artesanatos, né? Os nossos cânticos, nossas danças tradicionais. E isso é muito importante para a gente também. É uma forma da gente levar, em troca, né? de venda, de levar alguma coisa para a sobrevivência da gente lá na comunidade, porque cada um leva um pouco para mim, você vender para mim, outro leva esse pouquinho para mim. É uma forma de um ajudar o outro. Com certeza. Com certeza. A vinda deles para Curitiba se deu em 2000, onde a gente se conheceu. Eles vieram para a Feira de Artesanato Internacional que tinha no Barigui, que eles eram convidados e se cedia o espaço para eles poderem trabalhar. Não se cobrava os estandes, que eram 90 metros quadrados, era um baita de um estande. Porra. E depois, em 2008, foi a última vez que a empresa convidou-os para vir para Curitiba, né? E também eles davam um colorido todo especial àquela feira, né? Então, tinha gente que ia para a feira, no meu caso, eu ia para a feira todos os dias para ficar conversando com o Toê. Que legal. Para ficar fumando cachimbo com ele e conversando. Na época que a gente podia fumar o cachimbo em qualquer lugar, né? Hoje em dia tem todo um sistema de cara feia quando a gente acende um cachimbo e daí... Sim. Então, pela questão do fumo. Mas por quê? Eu quero falar um pouco sobre o fumo. Pode falar. Né? A questão do fumo, quando o fumo ele sai e ele é deslocado dos limites dos rituais originários, né? Porque grande parte das nações indígenas ou das etnias indígenas que habitam a América utilizam o tabaco como uma planta sagrada e como um estimulante espiritual. A fumaça ela tem um simbolismo que eleva as nossas preces ao grande espírito. Eleva o nosso... Então, e muitos dos rituais, né, que eu conheço, que a gente fuma junto com eles, né? E hoje, quando eu faço as minhas rezas, digamos assim, eu faço fumando a xanduca, que é o cachimbo do Suniô. Uhum. Fumo também o cachimbo dos Guarani, que é o petanguá, que todos os rituais que os Guarani fazem está associado a fumar
o tabaco, né? Uhum. Os vários rituais que existem. Muito bacana. Caiapó, Chavante, todos, Guarani, todos eles tem que ter. Quando a gente vai no encontro, parente trouxe o tabaco, trouxe fumo para nós. É sempre assim. Aí troca, né? Forma de troca, a gente leva bastante. Raoni é um. Cadê o meu? Você trouxe. Eu tive o prazer de fumar com o Raoni. Mas você está levando, tem que trocar, tem que levar o teu também. Não, sim, a gente troca. Perfeito. Então, pessoal, a gente contou com a presença deles aqui, que foi muito especial. Aposto que você, do outro lado, não sabia de tudo isso. É bom para a gente divulgar. Eu peço que você ajude na divulgação. Isso é uma luta importante. Não pode deixar ela de jeito nenhum diminuir. A gente sempre tem que aumentar essa luta. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a sua audiência, agradeço a presença de vocês dois aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado, que ele é fogo. Ele é fogo. É um prazer todo nosso. O prazer é imenso. Então, deixem aí no comentário também algumas perguntas que vocês querem fazer, porque a gente promete que eles vão retornar. Né? Vamos retornar uma outra vez aí para ajudar na divulgação de vocês também e para a gente conhecer ainda mais a cultura de vocês. O que vocês acham? Muito bom. Tá feito? Já deixa o convite. Então tá convidados. Então já vamos fazer sim. Então claro, tá bom. Com certeza, porque eles vêm todo ano para cá. Maravilha. Então todo ano a gente vai ter uma entrevista boa. Todo ano a gente recebe os Funiô na nossa casa. Perfeito, então. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a vocês dois. Agradeço. Até a próxima, porque até o agora também é história. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo.